Bem-vindos de volta. A gente vai agora começar o segundo grande bloco do evento. Obrigada para todo mundo que está aí, por todos os comentários. E antes de começar a próxima mesa, eu tenho uma listinha de recados. A primeira é uma notícia muito bacana. A gente lançou ontem, no Dia de Doar, o nosso primeiro podcast de cultura de doação. Ele se chama Aqui se Faz, Aqui se Doa. Também é uma realização do Instituto MOL e do Movimento Bem Maior. E você pode encontrar ele no Spotify, em todos os agregadores, Deezer, Apple Music, onde você costuma ouvir o seu podcast. Ele vai falar sobre cultura de doação em temas bem contemporâneos, bem quentes das notícias, com um monte de convidados de fora, cases incríveis de arrecadação, depoimentos de doadores, produtos sociais legais que você pode encontrar por aí, ideias para doar sem dinheiro. É um programa muito bacana, a gente está muito feliz em fazer. Ontem estreou o primeiro episódio, falando sobre o que aprendemos na doação, sobre doação na pandemia, e a gente vai ter episódios semanais, todas as terças-feiras, publicados novos episódios. Por favor, escutem, mandem feedback, curtam, compartilhem, comentem, ajudem a gente a fazer um programa melhor. É o primeiro do tema no Brasil, e a gente tem muita coisa para falar, como a gente pode ver por esse seminário. Também outro recado é sobre justamente o Instituto MOL, que é nosso braço org, que a gente criou esse ano, a gente da Editora MOL, para a gente fomentar a cultura de doação. Nós somos patrocinadores do Dia de Doar, do Movimento por uma Cultura de Doação e parceiros de outras instituições, como o Movimento Bem Maior, na realização de várias frentes de trabalho, entre elas o Seminário Doar, que acontece todos os anos, o podcast semanal, que tem uma temporada de 40 episódios pela frente, e outras iniciativas que vocês vão conhecendo ao longo do ano. O Instituto MOL é financiado por uma parcela pequena das doações que a gente arrecada com a venda dos produtos na Editora MOL, 2% de tudo que a gente arrecada, a gente destina para o Instituto MOL para fomentar essas ações, e também com patrocínios e parcerias. Então, se você gostou desse conteúdo, todo gratuito, acessível, do seminário que a gente está apresentando de hoje até sexta, você também pode contribuir para que isso continue acontecendo e seja cada vez maior, usando o QR Code que tem aparecido na tela do Gostou desse conteúdo, doe qualquer valor pelo PicPay. A única questão é que o PicPay só funciona com o aplicativo, então, por acaso, se você tentar pela internet normal do site, talvez você não consiga, então baixa o aplicativo, é muito rápido, muito fácil, e qualquer doação vai ser bem-vinda, funciona como um ingresso voluntário, que você paga aquilo que você acha que valeu a pena do que você assistiu, e assim você ajuda a gente a criar, manter esse fundo, para a gente poder fazer mais eventos e conversas como essa. A gente quer fazer 2 por ano, vamos nessa? Ajuda a gente, então. A gente também tem que agradecer aqui a Época Negócios, que é a nossa parceira de mídia, e a partir de agora, as próximas 2 mesas vão ter cobertura exclusiva da Época Negócios no site deles, logo assim que acabar, com entrevistas com os participantes, vai ser muito legal. Então, vocês podem acompanhar lá no site e, claro, também, se quiserem se manter informados sobre todo o universo de negócios e de impacto social, vocês podem assinar a revista com o QR Code também, que está na tela. E assim, deixa eu ver se eu esqueci mais algum recado, tem uma lista grande aqui. O sorteio, muito obrigada, produção. A gente está sorteando kits de produtos da Editora MOL, coisas lindas que fazemos por aqui, livros, revistas, jogos, calendários, para quem comenta no YouTube o nosso evento. Então, vai lá, mostra a sua cara, mostra suas ideias, comenta, pergunta, participa. Na próxima mesa a gente vai ter participação do público também, espaço para trazer as perguntas de vocês. Então, por favor, coloquem lá as suas ideias e no final a gente sorteia entre os comentaristas alguém para receber um belo kit. Mais algum comentário? Mais algum... sim, eu tenho que falar de mais uma coisa. A gente tem no Simpla a inscrição, não sei se você está vendo o evento porque você se inscreveu no Simpla, mas se você não se inscreveu, por favor, faça isso, apesar do evento já ter começado e de você não precisar disso para acessá-lo, mas é porque quem se cadastrar lá vai receber depois no e-mail os materiais que a gente apresenta aqui, um link exclusivo para ver todo o festival de campanhas que a gente vai publicar no YouTube, pesquisas que são mencionadas aqui durante as conversas, tudo isso vai estar disponível depois para quem estiver inscrito lá e a gente puder encontrar. Então vai lá no Simpla, faz o seu cadastro para a gente poder te mandar depois um monte de coisas bacanas. Sem propaganda, prometo.
Então vamos lá para a nossa próxima mesa, comunicar para mobilizar, como a gente pode fazer com que mais pessoas abracem a nossa causa, contando melhor as nossas histórias. Para conversar sobre isso, eu vou receber 3 pessoas incríveis que eu admiro muito e acompanho o trabalho nas redes sociais, recomendo vocês que acompanhem também. O Mark Towell, por favor, Mark, chega junto aqui. O Mark é estrategista de comunicação, Number 1, LinkedIn Top Voice, um título que todo mundo quer ter hoje em dia e que ele tem merecidamente por produzir muito conteúdo bacana no LinkedIn, e um TEDx speaker, assim, também com muitas visualizações e aplausos da plateia. E a Isa Dezon, que tem uma profissão futurista, ela é Trend Forecaster, ela pesquisa tendências na Dezon, é CEO da agência de tendências Dezon, e vai contar pra gente o que vem, o que esperar desse novo mundo. Além disso, a gente tem a Marcília Ursini, que não está aqui ao vivo, mas com quem a gente gravou uma conversa incrível e que vai basear um pouco tanto das nossas conversas. Boa noite, Mark. Boa noite, Isa. Boa noite. Que alegria. Bem-vindos. Gente, para começar a nossa conversa, na verdade, antes de fazer qualquer pergunta, eu queria muito dividir com vocês essa pesquisa da Edelman, que saiu essa semana, fresquíssima, e que traz dados muito interessantes sobre como as pessoas estão vendo as empresas e exigindo delas que elas se posicionem sobre questões de causas, questões polêmicas e determinando o seu consumo a partir disso. É uma coisa que a gente já percebe pela movimentação, pelos comentários das redes sociais, mas que agora está comprovada em números e que deixa um aviso importante para as marcas de que elas precisam repensar urgentemente a maneira como elas se comunicam e como comunicam seus propósitos. Tem dados muito incríveis que a Marcília trouxe para a gente. Ela é vice-presidente da Edelman, e da Edelman Brasil, e ela contou em detalhes, em primeira mão, essa pesquisa. Vamos assistir esse vídeo e a gente volta aqui para conversar. Bom, bem-vindos à nova mesa do Seminário do Ar. A gente vai começar uma mesa que vai falar sobre comunicar para mobilizar. E antes da gente começar essa mesa ao vivo, a gente tem a participação especial da Marcília Ursini. A Marcília é vice-presidente executiva da Edelman no Brasil, e ela vai trazer para a gente alguns insights de um estudo feito recentemente pela Edelman sobre o que se espera das marcas daqui para frente nesse momento de crise, né, Marcília? Seja muito bem-vinda, o palco é seu. Obrigada, Rafaela. Olá a todos. É um prazer estar aqui e eu vou apresentar para vocês o Edelman Trust Barometer, um recorte especial sobre marcas em meio à crise. Ele é um recorte que aconteceu recentemente. Ele é uma coleta, uma sondagem online que foi realizada em 8 países, incluindo o Brasil, no período de 24 a 30 de outubro, com pesquisas qualitativas em 3 outros países, né? Reino Unido, Estados Unidos e Índia. Muito bem, o que a gente vê neste momento, né, em outubro, vivendo este ano de pandemia, é que, de fato, o medo alterou a prioridade das pessoas. Né? Com a evolução da pandemia e com as crises atreladas a esse momento, o medo não arrefeceu, ele simplesmente aumentou, né? E mudou com isso que as pessoas valorizam, e não só como elas vivem, como elas se relacionam, mas também como elas compram. É muito interessante a gente ver, a gente que está acompanhando os dados e os recortes, né? Um aumento significativo em termos de pontos em critérios que são baseados em segurança e propósito. Ou seja, de fato, a sociedade tem mudado os seus valores. É preciso entender que esses valores, eles estão, de fato, focados na questão da segurança pessoal, na segurança econômica e na qualidade de vida. Então, existe uma mudança importante na forma em que as pessoas estão vivendo e que impactam diretamente na questão de como elas compram. A gente costuma dizer que as compras estão muito mais inteligentes, o consumo, ele passou a ser um consumo mais atento a este momento, né? Então, valores primordiais são a segurança individual, a segurança coletiva, né? E a questão do custo-benefício aqui, muito atrelada a um momento em que a gente sabe que as pessoas perderam seus empregos por conta da pandemia,
Muitas pessoas não estão conseguindo se desenvolver profissionalmente, né, por conta de todas as crises que estão acontecendo. Então, essa mudança de valores alterna, de fato, as questões e os critérios de compra, onde, de fato, passa a ser muito menos relevante o status e a imagem. Aquela relação com marcas e empresas para que você pudesse parecer ser, ela virou muito menos importante nesse momento que a gente está vivendo. Então, uma diminuição significativa em tudo aquilo que mostra um status, um estilo de vida. De fato, as pessoas, elas estão muito mais preocupadas, de novo, com a sua segurança, né, pessoal, econômica, com a sua qualidade de vida. Elas estão muito mais antenadas com os valores que são relacionados a propósito dessas marcas, como elas lidam com o meio ambiente, com o entorno, com a comunidade, né? Então, é menos importante parecer, é menos importante ser uma imagem, né, um status. E com isso, obviamente, nesse cenário em que a gente está vivendo, por diversas razões, né, espera-se que as marcas e as empresas, elas atuem diretamente para solucionar tanto problemas que são problemas de questões sociais, que são mais amplos. Eu acho importante dizer aqui que no Brasil, as questões sociais, elas giram em torno de pobreza, mudanças climáticas, perda de emprego e questões de racismo estrutural, né, e questões pessoais. E aqui, em questões pessoais, a gente precisa entender que existe uma questão de que as pessoas esperam que essas empresas, essas marcas, elas também atuem naquilo que traz mais esperança para elas, né? Que elas possam ser provedoras de informações que, de fato, tragam verdade, então, contra as fake news, trabalhando para ter uma esperança e um otimismo, né? Não só as questões pessoais, mais individuais, mas também as questões pessoais que envolvem a sua família, né? Me proteger e proteger a minha família. É importante notar que essa expectativa em relação a empresas e marcas é algo que já vem crescendo nos últimos 2 anos, principalmente aqui no Brasil, né? A gente vê que o Brasil é o segundo país com maior expectativa em relação às marcas como provedoras de soluções sociais e pessoais e prontas para enfrentar os problemas que existem neste momento que a gente está vivendo. E existe uma percepção de que quando as instituições formais não conseguem dar conta de solucionar essas questões sociais, né, ou pessoais, as marcas, elas têm mais agilidade, elas têm mais criatividade e têm mais independência para poder resolver essas questões. Isso em todas as faixas etárias, gêneros e renda familiares, o que é muito interessante e que já mostra que essa tendência que começou há 2 anos, ela cresceu e se intensificou na pandemia. Então, é a hora realmente as empresas e as marcas usarem a sua credibilidade para poder ajudar, né? É um momento em que a confiança nas marcas está entre os principais critérios de compra. De novo, confiança em marca é algo que você conquista a partir de reputação, né? E reputação é um trabalho de longo prazo, é um trabalho de verdade, é um trabalho em que você tem que mostrar efetivamente o que você faz, né? E se confiança é um dos principais critérios de compra, realmente as marcas precisam entender que isso está muito latente, principalmente no Brasil, né? 90% aí dos entrevistados confiar ou não na marca é importante ou essencial neste momento. Principalmente entendendo que a gente tem vivido uma esperança que ela é oscilante, porque a gente também tem vivido um momento onde as questões elas ainda não estão claras para onde vai esse momento que a gente está vivendo. E a pandemia trouxe com ela outros agravamentos, né? Outras crises que não são só as crises sanitárias, né? Ela não é só a crise ligada à doença, são crises que acabam fazendo com que outros assuntos venham à tona neste momento. Então, confiar nas marcas agora é mais importante do que nunca,
e é muito importante nessa relação entre consumidores e marcas. Um aumento de 28 pontos, né, em relação ao nosso último recorte. O Brasil, como eu digo, é um país de grandes números, né, então 55 pontos de crescimento em relação a essa mesma pergunta que a gente fez no último recorte, 3 meses atrás, o que mostra que, de fato, as marcas que estão lá ajudando, apoiando essa sociedade, são as mais confiáveis, né? E como é que isso funciona, essa confiança nas marcas, né? De fato, as pessoas esperam duas coisas, que atenuar os medos ou animar as pessoas. Então, marcas que conseguem fazer isso são 4 vezes mais confiáveis do que as que não conseguem, ou aquelas que não estão fazendo, não estão entendendo, né, esse momento e o que as pessoas estão esperando, e tratar das incertezas, que, de novo, né, é um momento de muitas incertezas. Então, atuar de uma forma bastante ativa na comunicação, trazendo informações relevantes, trazendo porta-vozes relevantes, é muito importante para que você tenha, de fato, essa conexão de confiança, né? Marcas que estão fazendo isso são 5 vezes mais confiáveis do que as marcas que não estão fazendo isso, que não estão tratando de forma transparente, de forma educativa, né, a questão das incertezas. Nesse momento em que a gente está vivendo, a confiança, ela se mostra algo fundamental para engajamento, fidelidade e defesa. Mais do que nunca, marcas confiáveis são aquelas que têm maior engajamento, ou seja, onde as pessoas se sentem mais à vontade para compartilhar informações pessoais, no momento em que a gente não está querendo, né, compartilhar informações pessoais. São marcas onde as pessoas prestam mais atenção em publicidade, em comunicação, em ações de marketing, né? São marcas e empresas onde a fidelidade é maior, ou seja, você tem uma maior retenção desse consumidor, né? E tem maior defesa. Então, você tem mais liberdade poética, digamos assim, para poder cometer alguns deslizes, né? Você realmente pode, em momentos mais sensíveis, com esse atributo da confiança tão forte, ter realmente consumidores que estão mais aptos a te defenderem e te darem essa chance, né? Essa liberdade de poder errar, de poder corrigir rotas, né? E isso é realmente muito importante. Então, a gente tem vivido um cenário onde as marcas precisam entender, e as empresas precisam entender, que elas precisam agir para atenuar esses medos, né? E os medos, de novo, são em relação a questões sociais, que são as que eu já citei aqui, para poder realmente se conectar com esses consumidores. Então, as marcas, como eu já falei, elas são vistas como mais efetivas, mais criativas e mais responsivas do que o governo, né? 55% dos respondentes da nossa pesquisa, desse recorte, disseram que as marcas podem fazer mais para solucionar os males sociais do que os governos, e que 40% dizem que as marcas podem ter ideias melhores para resolver os problemas do nosso país do que o governo, né? É mais fácil que as pessoas fazer as marcas liderarem essas mudanças sociais do que o próprio governo para tomar decisões. De fato, a expectativa que se tem em relação a essas empresas e essas marcas mostram que essas marcas precisam responder a esse clamor, né, a esse desejo das pessoas. Então, é um momento em que é preciso entender o papel que essas empresas e as marcas, elas acabam tendo na vida dessas pessoas. Não é uma relação apenas de consumo, é uma relação de construção de confiança que vai impactar em engajamento, em fidelidade, em defesa e vai fazer bem para o negócio, né? Então, para gerar confiança, é preciso ter mais ações do que palavras, né? Essa é um dado muito importante que eu quero trazer aqui. No começo da pandemia, a gente viu uma série de mobilizações acontecendo por meio das empresas, compromissos públicos, né, sendo assumidos,
Mas, de qualquer forma, a população está atenta a esses movimentos. E 68% dos brasileiros nessa pesquisa disseram que as marcas, elas realmente precisam desenvolver ações concretas. Então, as marcas mais confiáveis são aquelas que desenvolvem ações concretas em relação a apoio direto a trabalhadores e comunidades locais, né? Então, não basta você simplesmente assumir um compromisso público. Os dados que vocês estão vendo aí na tela são dados globais, mas se esse dado de 68% que eu trouxe aqui dos brasileiros que acreditam que marcas mais confiáveis são aquelas que realmente vão para a ação e mostram realmente essas medidas, é algo bem importante para a gente analisar nesse contexto, né? O que as pessoas estão esperando? Elas estão esperando que as marcas e as empresas possam também contribuir para atenuar esses medos, que dê apoio a mim, à minha comunidade, né? Então, vocês veem que os dados são muito parecidos. 68% querem que as marcas desenvolvam ações para me apoiar, mas 63% querem que as marcas também desenvolvam ações para apoiar a minha comunidade. E aí entram questões muito importantes, né? Fornecer informações confiáveis, de novo, né? Ser fonte de informações críveis sobre a Covid e outros assuntos graves. Por exemplo, a questão de empatia em relação às dificuldades, aos momentos que estão vivendo. Programas de qualificação aos empregados, ou seja, muito importante, né, realmente ajudar as pessoas nesse momento em que elas estão precisando retomar seus empregos, que elas estão precisando se reinventar, né? Então, de novo, segurança pessoal, segurança econômica, qualidade de vida. E a importância de entender que existe um equilíbrio entre necessidades individuais e necessidades coletivas, né? Doação de materiais, escolas, hospitais, entidades assistenciais, maneiras de educar as crianças, né? Uma preocupação muito grande que surgiu com a educação das crianças, porque estão todas elas confinadas, perderam um ano letivo, estão numa outra forma de aprendizado, quem está numa escola privada, e assim por diante, né? Questões de violência, agitação, protestos, ou seja, ajudar a apoiar organizações que lidam com essas questões. Então, espera-se também que as empresas tenham um papel mais ativo frente a essas questões, que são questões sociais, né? E, de novo, enfrentar os nossos desafios econômicos, garantir nossa segurança e saúde financeira, proporcionar momentos de alegria. As pessoas também estão buscando um apoio das marcas e empresas em questões que possam melhorar essa esperança, né? Ajudar a viver melhor nesse momento, facilitar conexões, né? Celebrar o sentido de poder ter espaços de convívio que não sejam no convívio, né? Oferecer entretenimento, ou seja, aquela válvula de escape que todo mundo está precisando para viver melhor, né? Neste momento também. As marcas também precisam entender que é preciso adotar o tom certo, né? Então, nesse momento em que a gente está vivendo, todo mundo está prestando mais atenção, né? Todo mundo, ou 64%, um aumento de 14 pontos em relação a essa mesma questão que a gente fez em 2018, elas estão mais atentas ao que as marcas e as empresas estão falando em relação à publicidade e outras comunicações de marketing. Então, poder realmente usar o tom certo, né, ter uma questão de que essa é verdade, de que não é uma manobra de marketing, né, de que aquilo não é feito só para vender produtos. E aí também, assim, isso entra não só a comunicação, mas a gente está falando das ações, a gente está falando dos apoios, das questões sociais, ou seja, de toda a participação institucional dessas marcas, precisa ser verdadeira, né, porque, de fato, as pessoas estão muito mais atentas sobre essas questões, né, 62%, de fato, estão mais atentas a isso. No Brasil, você vê que é um dos poucos países que tem uma diminuição dessa percepção em relação à dissimulação das marcas, mas é algo que a gente precisa entender
que não basta você agir para fazer com que seja uma manobra de marketing para vender mais, né? E de novo, a gente tem uma certeza de que, com esse estudo, de que nesse momento as pessoas estão muito preocupadas que as marcas elas utilizem o tom certo em suas campanhas e ações de final de ano, em respeito às questões relacionadas à pandemia e a outras crises que todos estão vivendo. As mensagens elas estão muito mais voltadas para um tom mais comedido, moderado, né? Respeitando este momento que as pessoas estão vivendo, né? 56% dos respondentes desta pesquisa dizem que querem que as marcas reduzam as festas neste final de ano, adotando esse tom mais contido e moderado, devido a essas dificuldades pelas quais as pessoas estão passando, né? E aí a gente tem, de fato, uma importância de que as marcas tenham responsabilidades de mostrar esses comportamentos adequados e enfatizar em suas comunicações e em suas ações mensagens como uso de máscara, distanciamento social, né, de que tragam essas mensagens, ajudando a comunidade, a população, a entender que nós estamos inseridos em um momento sem precedentes e que é importante, de fato, cuidar do individual e do coletivo, né? Então, de fato, existe um desejo de que essas marcas, essas empresas, elas atuem, de fato, com uma comunicação mais responsável, atenuando, de fato, medos, usando os porta-vozes certos nessa comunicação e os canais que são mais confiáveis, né? De fato, a gente vê que a publicidade, os canais publicitários, são os últimos canais onde as pessoas estão indo buscar informações e que a experiência pessoal e aquilo que vem da mídia espontânea e de outros canais, que são canais conquistados, são mais importantes em busca dessas informações críveis que as pessoas estão procurando, né? Então, é importante a gente saber que dentro da estratégia de comunicação, é ainda fundamental que se entenda o poder dos porta-vozes, né? O poder das pessoas que falam. Então, os nossos consumidores hoje, eles estão buscando informações buscando informações em canais e por meio de porta-vozes, que são porta-vozes que têm uma responsabilidade social dentro da estrutura, que são especialistas técnicos, que, de fato, eles tenham um papel muito importante no meio da disseminação dessas informações mais críveis, né? E uma coisa muito importante, que eu acho que é algo que a gente pode ver como uma mudança de paradigmas, e é que quando você está falando de comunicação e de estratégia de marketing, né, 60% dos respondentes desse recorte disseram que querem que as marcas coloquem nos seus rótulos, né, para facilitar o entendimento delas, o que elas fazem, né, em prol das suas questões de apoio social, das suas iniciativas de patrocínio, de doação, né, dentro do ponto de venda, né? Então, de fato, existe um desejo de que as marcas facilitem essa visibilidade dos seus valores e das suas iniciativas também no momento da compra, o que é uma mudança completa na forma desses consumidores, de fato, se relacionarem com essas marcas, produtos e serviços, né? Focando, de fato, em soluções para a sociedade. E aqui eu mostro, de novo, aquilo que eu tinha dito para vocês, né? Mudanças climáticas e meio ambiente, a média de 42% no Brasil é 51%, ou seja, um assunto social extremamente latente para que marcas e empresas possam dar atenção e empreender ações efetivas. Os desafios econômicos em relação à pandemia, né? Então, a perda de emprego, a perda de poder de compra, né? A incerteza em relação
ao futuro, no sentido financeiro. As questões sanitárias, obviamente, então, a segurança mesmo mais ligada à proteção em relação à Covid-19, os desafios trabalhistas, de novo, né, muito relacionado com os desafios econômicos, e a pobreza. No Brasil, 58% se preocupam com essa questão social, é um dado bastante grande, se relacionado, se a gente olhar os outros 7 países. De novo, o Brasil é um país de grandes números, quando a gente faz essas pesquisas, os números, eles realmente são muito surpreendentes, e, de fato, as marcas precisam entender que neste cenário que elas estão atuando, né, é um cenário de conquista de confiança, e conquistar a confiança em meio a essa crise primeiro, reconhecer que os valores, eles se voltaram para questões pessoais, econômicas e de qualidade de vida. Ou seja, o medo fez com que as pessoas mudassem as suas prioridades, né? Nesse sentido, é muito importante definir as suas abordagens de marca, centrando-se na ação. Ou seja, este é o momento para mostrar que, de fato, as marcas das empresas estão fazendo para atenuar essas questões sociais e pessoais, mudando o tom e as mensagens para refletir o momento presente, né? É um momento de incerteza, de insegurança, mas também de tristeza, um momento em que as pessoas estão vivendo um sofrimento, as pessoas estão com questões muito latentes, que não são só relacionadas, de novo, à questão sanitária, mas a questões sociais latentes, né? E é importante atenuar todos esses medos e essas incertezas por meio de porta-vozes críveis, especialistas, né, em canais que sejam canais comuns, que tenham muita credibilidade. Ou seja, é um momento em que as empresas e as marcas precisam fazer uma reflexão, né, sobre suas ações, sobre a sua comunicação, né, sobre a forma que elas estão encarando esse apoio, né, aos seus consumidores, né, aos seus públicos de interesse. Estou de volta agora. Uau, né? Essa pesquisa dá uma tese de mestrado ou doutorado, né? São muitas questões. Mas o que salta aos olhos de vocês imediatamente? Isa, o que te vem primeiro? Entre todos esses dados. Eu fico muito aliviada, porque há alguns anos eu estou falando da questão da útil, de uma marca que se coloca não só, né, para além de criar emprego, de gerar economia. Então, essa noção que conecta a marca com o contexto social e que coloca a responsabilidade até no seu orçamento de marketing sobre como que ela quer se expressar, é sempre um alento saber que isso chegou, por mais que tenha chegado pelo pior motivo possível. Verdade. Você, Mark? Olha, para mim é interessante, porque eu sou uma vítima da Covid, aliás, não eu, mas meu pai, eu perdi meu pai para a Covid em março. E 25 de março, muito. A gente voltou, obrigado, infectado da França e todos nós, e não tinha pandemia, na verdade era o começo do começo, e ele faleceu 6 dias depois. E aí eu tive um grande trauma, e claro, ressignifiquei muita coisa. Não por acaso, eu estou escrevendo um livro sobre marcas, chamado Seja Sua Própria Marca. Não tenha, seja. Em que eu falo muito disso. O livro ficou pronto assim que meu pai faleceu, e aí começou a Covid. O contexto do livro é um livro da nossa relação com a maturidade de deixar nossa marca no mundo, mas também fala muito de marca comercial. E quando eu ouço essa explicação da Edelman, que está no livro, evidentemente, citada como empresa, porque é uma grande empresa de pesquisa em nível mundial, mudou tudo, né? A relação que a gente tem enquanto consumidor com as marcas mudou. A relação que a gente tem em relação a outras pessoas também mudou. A gente está mais cético, mais preocupado, se preocupando mais com segurança, se preocupando mais em doar, em se doar, percebendo que a barra é muito pesada. Então, ouvindo ela falar e lendo, claro,
não só como consumidor, mas como especialista também, não em marcas, porque eu não me vendo assim, não sou especialista em marcas, sou comunicador, mas lendo sobre a relação que a gente tem com as marcas, tendo escrito um livro que eu vou ter que reescrever um monte de parte agora, por conta dessa mudança de paradigma, para mim é uma grande confirmação. A gente está muito machucado, a gente está muito preocupado, a gente quer marcas e influenciadores que tenham valores que sejam comprovados. Então, para mim, tudo que ela disse, eu não vou dizer que não é novo, porque não é disso, mas é uma confirmação dessa mudança de paradigma. É muito interessante ver que as coisas que eu venho vivendo como uma pessoa, como milhares de brasileiros que perderam parentes, mas também como consumidor, e também como um ser humano que vive numa pandemia, tudo que ela está dizendo, basicamente, é o seguinte: as coisas mudaram. A gente vai ter que ter um olhar mais profundo, as marcas vão ter que olhar para a gente como consumidores mais cíveis, mais céticos, mais preocupados e, acima de tudo, mais seletivos. Muito incrível. Eu fico olhando, a palavra, o grande termo para mim dessa pesquisa é o negócio da quebra de paradigma, assim, né? São muitas quebras de paradigma por toda essa experiência da pandemia. E uma coisa que me pega, assim, a gente viu muitas empresas, né? Enfim, virou um efeito dominó, uma vez que uma começou, né? Todas começaram a doar, começou a rolar até esse negócio, tipo, minha doação é maior que a sua, né? Quase uma competição entre elas para doar, para fazer projetos sociais, para apoiar, para se colocar. E esses dinheiros, né, e todos que acabaram saindo, né, de outros lugares, começaram a virar uma verba de marketing, né, para impacto social, em vez de ser uma verba de responsabilidade social, de investimento social privado, como costumava ser, né, ou leis de incentivo, como costumava ser o apoio que vinha das empresas. Será que isso vai acontecer? Assim, a gente vai ver o marketing ocupar esse espaço? Será que as empresas estão preparadas para isso? Ou foi só uma onda, sabe? Eu fico achando que muitos projetos que a gente viu são projetos bacanas, vindo de empresas, mas também muita coisa foi feita no calor do momento, atabalhadamente, né? Sem muita reflexão, assim, né? Como que vai ser esse processo agora, vocês imaginam? Vou eu? Isa, você primeiro. Bom, eu comecei a falar sobre a mudança de paradigma da inserção da emoção na forma em que a gente comunica e pensa a marca, mais ou menos em 2017, com uma pesquisa, que, enfim, tem TED aí para quem quiser ver, está disponível, em que a gente fala sobre a economia da emoção e a era da emoção, e a necessidade da gente colocar dentro da ideia de eu penso, eu sou, mas eu também sinto. Porque 80% das nossas decisões são emocionais, diz Antônio Damasio, não eu. E o que é interessante disso é que a gente justifica bem pra caramba, a gente conta que porque a gente quer fazer tal coisa, ou porque a gente tem aquele compromisso, a gente precisa daquela roupa, ou daquele livro, ou sei lá o quê, mas, no fundo, é um ímpeto emocional. Então, o que eu acho que é interessante por um lado, se entregar emocionalmente para o momento, eu acho que foi muito saudável para todo mundo, e ver que tinha como mexer nesse budget tão sagrado e tão dedicado a coisas que tornaram-se irrelevantes, e em algumas delas espero que fiquem nesse lugar da irrelevância. E, por outro lado, eu acho que começa, às vezes a gente começa meio que sem querer mesmo, e por acaso, Voltamos. Desculpa, a gente caiu rapidinho. Olá. Podemos continuar? Podemos continuar. Desculpa, Isa, você está aí? Pô, desculpa, olá. Não sei. Voltou. Tropecei. Foi mal. Foi alguma coisa da conexão, eu já mudei, botei o cabo, enfim, desculpa. O que eu tava, para não perder o fio, assim, o que a gente está vendo se antes a discussão era o marketing de oportunidade, não tem mais espaço para isso, está mais explícito.
O que eu estava dizendo é que a gente tem uma expectativa de que a mudança de comportamento, ela acontece, agora mudei, agora eu sou outra, né, eu pessoa, ou eu marca, ou tanto faz, eu instituição, e as mudanças são lentas, né, então eu acho que tem a ver com isso também, tem a ver com a gente entender que é uma primeira alavanca, e institucionalizar, e lutar para institucionalizar isso nas empresas. E para você, Mark? Problemas técnicos, a Gogô. Saudade quando o problema era o projetor. Gente, desculpa. Mark, você está aqui, está ouvindo, gente? Então, como você acha que vai ficar o planejamento das marcas para 2021, levando em conta isso? Será que a verba do marketing agora vai ser uma verba de impacto social? Ou a gente vai voltar para o velho normal? Olha, eu gostaria que você repetisse a pergunta. Porque Claro, eu prestei claro, tanta desculpa. atenção no que a Isa falou, que eu fiquei bastante interessado. Claro, desculpa. A minha questão é, como será que está ficando agora essa época do ano, a época dos planejamentos, né, sendo feitos nas Tô ouvindo empresas? completamente, super bem. Como que será que vai ficar o planejamento 2021? Será que a gente vai ver as marcas colocando seus budgets de marketing para o impacto social? Ou a gente vai voltar para o nosso lugar do velho normal, de muita publicidade, pouco impacto? Que interessante. Eu acredito que não vai ser uma verba de impacto social. Não vai ser, infelizmente. E por que ainda não vai ser? Ainda. Porque 6 meses você pode mudar algumas cabeças. Eu vejo da seguinte maneira: a pandemia, a gente gostaria que ela. Sim, eu acredito que existe uma questão aqui importante. A gente vai ver marcas e pessoas que evoluíram na pandemia e talvez mudem o seu olhar para trabalhar a questão do impacto social, porque perceberam que a bolha que elas viviam é muito pequena e que muita gente precisa delas. Mas esse é um pensamento e uma semente que, ao meu ver, já estava plantada na cabeça de muitas pessoas. A pandemia não vai ter uma epifania que, nossa, todo mundo acordou e vai zerar. A gente gostaria que isso tivesse acontecido, mas não vai acontecer. Então tem pessoas que eram muito boas no pré-pandemia e se mostraram ainda melhores, e aqui a gente tem inúmeros exemplos, a começar por esse talk. Quer dizer, o Instituto MOL não começou ontem, a Isa não começou a estudar emoção ontem, enfim, e aí inúmeros exemplos. Um Edu Lira não começou ontem. E tem pessoas que se mostraram gigantes nessa pandemia. Tem também um outro lado, de pessoas que trocaram os pés pelas mãos, de empresários que destruíram as próprias reputações e as próprias marcas, porque simplesmente pensaram no bolso e não nas pessoas. E você tem aqueles que estão acordando. Então, não sei se a Covid é um grande zerador, assim, um grande reset, como em março eu achei que fosse ser. Quando a gente fala em novo normal, que é um termo que as pessoas não gostam e está tudo bem, a gente está falando de um tempo transitório. Não era normal violência, não era normal corrupção, não é normal misoginia, transfobia, gordofobia, nada era normal. Mas havia uma linearidade. O que a gente vê agora, que é lavar casca de banana, o que a gente vê agora que é pegar máscara em vez de você pegar a chave do carro, já se naturalizou. E as pessoas não saíram das suas casas transformadas. Tem gente que piorou muito, que ficou muito mais egoísta. Então, ao meu ver, quem era bom evoluiu, quem está ali no limbo está aprendendo alguma coisa, mas a gente está plantando sementes. Não vejo que vai haver um canhão de luz em direção ao impacto social. A gente está plantando boas sementes e talvez a Covid tenha acelerado esses processos de uma sociedade 5.0, que está lastreada em 3 pilares: inclusão, sustentabilidade e qualidade de vida. Muito legal, Mark, essa reflexão.
A gente tem aqui entre os nossos inscritos da plateia, mais da metade são pessoas que trabalham no terceiro setor. Eu queria a ajuda de vocês agora para a gente trazer um pouco das reflexões dessa pesquisa da Edelman e disso tudo que vocês estão falando, para ajudar o terceiro setor a pensar como que a gente pode transformar essa exposição que aconteceu esse ano de muitas pessoas doarem pela primeira vez ou entrarem em contato pela primeira vez com várias questões sociais que estavam escondidas da nossa realidade, ou disfarçadas, ou que, enfim, as pessoas simplesmente fechavam os olhos para elas e que ficou inevitável encarar. Como a gente pode transformar essas doações pontuais em doações recorrentes no próximo ano? Como a gente pode usar a força desse momento, assim, da conexão emocional que a Isa falou, e disso que você falou de jogar luz, né, qual é o propósito das marcas, no caso das marcas sociais, como a gente pode usar todos esses elementos para contar melhor as histórias das instituições, para angariar mais doadores e para que esses doadores se tornem doadores fixos, recorrentes, e não deixem só que 2020 seja o ano da doação e a gente volte depois para níveis baixos de solidariedade. Vocês têm sugestões para isso? Isa, comece por você. Eu acho que a gente tem que institucionalizar nas empresas um outro pensamento de construção de preço, de construção realmente de investimento, e olhar para isso de uma forma muito séria. E justamente o que eu acho que é interessante, que a gente começa a ver já há alguns anos, justamente como o Mark pontuou, e que não é um fenômeno atual, mas que vem acontecendo lentamente, alianças que são cada vez mais profundas e cada vez mais significativas. Quando a gente vê coisas que acontecem com coletivos criativos e que realmente a gente consegue colocar a cultura de doação de uma forma que ela é vista como um investimento de inovação social, um investimento que faz sentido, principalmente para aquele mercado, porque eu acho que tem que ser tudo muito interconectado. Não adianta a gente querer, eu estou fazendo isso aqui, eu quero ajudar uma coisa que é super desconexa do meu universo, porque daí você não consegue construir uma narrativa. Aí fica assim, eu doei 5% da minha coleção para aquilo ali que não faz o menor sentido no contexto da minha marca. Então, acho que inserir isso na construção da linguagem, na construção do pensamento de comunicação das marcas e aproximar esses setores. Então, eu acho que eu fiz, inclusive, uma palestra recentemente com o Jefferson Quirino, que tem um projeto no Rio de Janeiro que chama Favela Radical, muito legal, que trabalha com esportes radicais e crianças e tal, e eles estão com uma escola de robótica, eles estão ensinando crianças de 11 anos a programar no Turano. Ou seja, como que eu, empresa, posso entender que essas crianças amanhã podem ser meus trainees e podem estar comigo, e isso faz sentido e eu consigo entrelaçar isso e sair de uma noção de assistencialismo. Deixa eu ficar aqui te ajudando, e aí você vai conversar com a equipe da marca e os decisionários, eu falo, não, mas a gente vai ficar aqui ajudando isso. Então tem que ser uma coisa que é mais bem costurada. Então, e eu não acho que é só as ONGs que precisam pensar nisso, eu acho que são as marcas também, e como que a gente encontra esse entrelaçar de histórias, né? Eu acho que é isso que é o mais importante. Primeira coisa. Mark. Para você, Mark, como que o terceiro setor pode se apropriar de tudo isso para transformar os doadores de uma vez só desse ano em doadores recorrentes nos anos que vêm? Olha, da minha parte, o que eu posso te dizer é que quanto mais a gente tiver uma força de governança, uma força qualitativa, como modelagem mesmo, que a gente consegue fazer isso com reputação, com qualidade, com excelência, como está acontecendo aqui, com apoio de grandes marcas, na iniciativa privada, a gente vai ver o fortalecimento de movimentos, como citou a Isa, por exemplo. Então, a gente está no movimento do Sistema B. Você tem, de um outro lado, o capitalismo consciente. Você tem empresas que se juntam como coletivos, como o Instituto Coca-Cola, que está dentro das comunidades. Você vê as próprias comunidades se juntando. A gente tem 2 enormes exemplos nesse que é o Edu Lira, do Gerando Falcões, e também
o Gilson Rodrigues, meu amigo em Paraisópolis, além de várias, a CUFA, além de várias comunidades pelo Brasil que se organizaram e fizeram um trabalho muito melhor que o poder público. Então, o que eu sinto e vejo e percebo existe uma mão cada vez maior da iniciativa privada, interferindo com governança, com seriedade e também com investimento financeiro em facilitadores desse mercado, né, que são, na verdade, ou instituições, ou movimentos, enfim. E esses facilitadores são aqueles que vão dialogar na outra ponta, são aqueles que vão levar a doação, a caridade, ou como você quiser chamar. Mas precisa haver dinheiro e precisa ter, acima de tudo, governança, credibilidade, porque sem governança você não capta o dinheiro. E depois que você capta, não adianta você não ter organização nem seriedade para comprovar. O que a gente está percebendo nessa pandemia é justamente isso. A iniciativa privada, ela abre a mão, e que bom. A gente tem aqui o BTG Pactual, por exemplo, que é um super parceiro, uma instituição financeira enorme. Tem o iFood aqui, e também tem a questão da imprensa. Quando a gente tem uma Sandra Boccia, que é minha amiga, vou chamar ela assim, além de eu ser fã dela, e eu sou colunista de Época Negócios, vai para 2 anos, Piponzi também. Quando a gente tem uma oportunidade de ter pessoas com essas cabeças abertas, com pessoas que têm um interesse legítimo pelo ser humano, encabeçando processos, o que a gente vê é o aumento dessa corrente. Então você tem aqui, por exemplo, empresas grandes, você tem super startups, mas você também tem a mídia, e tudo isso se chama chancela, se chama carimbo, endosso. Eu estou te endossando aqui esse teu seminário, porque quem tem boca fala o que quer, mas quando você tem alguém por trás te endossando, esse para mim é o maior dos recados. Assim. Eu confio no Instituto MOL, eu confio no movimento. Então, esse é o ponto. Acho que vai ter que ter dinheiro, iniciativa e, acima de tudo, governança. Legal. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês é, quando a gente abriu a Editora MOL 13 anos atrás, o nosso objetivo inicial, antes da gente descobrir a nossa vocação como doadores, era contar justamente histórias de vida de pessoas inspiradoras que eram anônimas. Anos depois, era algo incomum na mídia na época. Anos depois, isso ganhou um nome publicitário, que é o storytelling, né? Enfim, e virou uma loucura nas marcas, né? Toda marca tem um storytelling, tem personagens, os vídeos são muito parecidos, as campanhas são muito parecidas, sempre trazendo isso. Mas, de fato, isso tem um efeito nas pessoas, né? Mais cedo, hoje no evento, Vicente Carvalho, que é fundador do Razões para Acreditar, o maior site de notícias positivas do Brasil, e também do Voa, uma plataforma de crowdfunding que arrecadou só esse ano mais de 10 milhões de reais em vaquinhas para ajudar pessoas, estava contando que as vaquinhas que dão certo são aquelas muito pessoais, que contam a história específica de uma pessoa, e não aquelas que são para uma organização ou para uma causa de uma maneira mais aberta. Como vocês acham que isso se reflete assim, no interesse das marcas, na maneira como a gente pode, como renovar esse negócio do storytelling, das histórias de vida, de uma maneira que não fique tão repetitiva, assim, e que cause, de fato, uma conexão emocional com as pessoas? Como usar essa ferramenta? Isa. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa parar de querer fazer o que o outro está fazendo. Deixa o outro fazer o que ele está fazendo, faz outra coisa. Isso é uma regra. E se for fazer, faz do seu jeito, muda, né? Porque o problema é que a gente foi... O que é um grande problema que a gente está vivendo no mercado de consumo como um todo? É que a gente tem 87 variações da mesma coisa. Então, você que achou que queria aquele produto, de repente você viu ele tanto que você não quer mais ver ele nunca mais. Então, eu acho que tem uma importância de parar com essa competitividade redundante que está saturando o mercado de uma forma, eu acho, muito violenta. Então, isso é uma história, isso vale para o storytelling, para a estratégia de varejo, isso vale para absolutamente todos os pontos de contato entre consumidores e marca, eu acho. Segunda coisa que eu acho importante ressaltar é que uma coisa que não apareceu na pesquisa, mas eu tenho certeza que a Edma já olhou para isso, como nós aqui já olhamos para isso, é que a gente está querendo voltar à escala humana. Esse papo de globalização, que o mundo ia ficar super interconectado, que bárbaro, também é
o que fez com que esse vírus viajasse nessa velocidade, chegasse a todos nós e tudo mais isso. Então, esse questionamento, ou pelo menos essa segundo olhar que a gente está dando para a globalização, e o que começou a acontecer? A gente começou a se perceber como uma parte importante de um todo, e esse todo, ele fala da nossa família, do nosso prédio, do nosso bairro, da nossa cidade, e a gente está recolocando as coisas em escala. Então, esse desejo por ouvir histórias que sejam pessoais, que sejam com a qual a gente consegue se relacionar, começa a ficar tangível. Ao invés de histórias sempre na ordem do aspiracional, de uma coisa que você nunca vai chegar lá e você vai passar o resto da sua vida ralando para chegar naquele lugar inatingível. Então, eu acho que quando a gente olhar para as histórias que a gente quer contar, obviamente que a primeira lição é com quem você quer falar, e essa história de quero falar com todo mundo é uma roubada. Então, depois que eu definir com quem que eu quero falar, entender como, e aí volta a história da economia da emoção, como que eu conecto com essas pessoas. O que elas estão lendo, o que elas estão pensando, o que elas estão sentindo falta, quais são os seus desejos mais profundos. E aí sim, pensar nessa narrativa e escolher esses personagens de uma forma com... Eu acho que principalmente no Brasil, eu sempre falo isso, que falta muito no criativo, seja ele escrito, impresso, tanto faz, foto, vídeo, tanto faz, é um pouco mais de curadoria. Muito legal isso, Isa. Escala humana é uma ótima expressão, um ótimo termo. Mark, como você acha que a gente usa essa ferramenta? Como contar histórias para engajar? Toda verdade vende. Toda verdade vende. Me incomoda muito o que viraram as redes sociais em relação a storytelling. Você esbarra com alguém no corredor, vira um conto para o LinkedIn. E isso eu acho que esvazia o tesão da coisa. Tem uma página no Facebook chamada Fanfics Corporativas, que é justamente isso. A pessoa chega, ela esbarra, ela estava ali. Quando a avistei, meu corpo tremeu. Aí começa. E fica piegas. Então, ao meu ver, o que vai vingar de verdade são histórias verdadeiras, cada vez mais. Isso acontece quando você pega uma propaganda de uma marca esportiva e ela te traz a vida, a batalha daquele esportista. Isso acontece quando você pega, como eu conheci nessa pandemia, uma mulher maravilhosa chamada Verônica Oliveira, que criou um site chamado Faxina Boa, para falar da experiência dela como faxineira e de todos os perrengues que ela passou. Seríssimos, depressão, e entre outras coisas mais profundas. As pessoas querem verdade. Então, você pode até dar um tapa na verdade, você pode maquiar um pouquinho, não para esconder aquilo que importa, mas para dar uma floreada. Isso tudo bem. Não tem importância você fazer isso. Agora, você transformar alguma coisa que é nada numa história incrível, não se sustenta mais. E acho que não vai se sustentar. Isso aconteceu com marcas, né? Exato, e fica bobo, entende? Fica bobo. Então, eu acho que a verdade vende, mas é evidente que tem histórias mais saborosas, mais picantes do que outra. Então, para mim, esse ponto da curadoria é fundamental. A gente precisa ter uma seletividade para trazer para o outro algo que seja legal de ler, legal de ouvir, interessante. Não que as histórias de todos sejam desinteressantes, é aquela interessante. Perdão, mas talvez para aquele contexto caiba. E aí a questão da curadoria é uma questão de respeito. Respeito com você e principalmente com o outro para quem está levando a história. Porque você vai tomar um tempo da vida do outro. E a gente tem as mesmas 24 horas. Muito bom. E vocês acham que as pessoas estão mesmo com um espírito mais crítico? A pesquisa traz muito essa visão, assim, né, de estar reparando nas marcas que só falam, mas não fazem, né, nessa dissimulação que anos atrás se falava em greenwashing, né, quando as empresas se faziam de muito sustentáveis, mas na verdade era só fachada, e agora a gente tem a impressão de que rola um social washing, assim, né, delas fazerem muito preocupadas com a sociedade, mas isso também não se reflete da porta para dentro. De fato, o consumidor está mais atento, mais crítico, ou esse é um momento, será? Isa. Olha, a gente fala de transparência nas marcas e dessa busca por verdade há algum tempo no universo da tendência, né? E a gente vem percebendo, principalmente nas gerações mais jovens,
cada vez mais essa busca por verdade, essa desconfiança generalizada, né? Porque o problema é que, como eu brinco, né? O Dr. House, ele tentou explicar pra gente que a gente mente, e aí demorou para todo mundo começar a entender que a gente mentia. Então, você pega a geração anterior e você entrega qualquer coisa e fala, isso aqui é manteiga, isso aqui é sei lá o quê, a pessoa passa no pão. Aí você chega em gerações um pouco mais jovens, ou pessoas um pouco mais, porque tem uma amiga minha que diz que millennial é estado de espírito, então alguém que tem um estado de espírito mais jovem, e vai ler o rótulo, quer saber, que nem apareceu lá na pesquisa. Isso já tem um tempo, só ir para o supermercado ou a farmácia e ficar, faz que nem eu, porque eu vou para esses lugares e fico estudando, né? Então, você vai perceber que isso está acontecendo de fato. É claro que a gente não quer saber todas as verdades, porque tem coisas que a gente não quer parar de consumir. Eu lembro que quando começou a falar-se muito dos ingredientes, tinha uma amiga minha que postava o leite moça e falava, vocês falem o que vocês quiserem de todos os ingredientes, mas não toquem no leite moça, eu preciso continuar comendo brigadeiro. Então, é claro que tem coisas que a gente não quer saber. Mas a gente vê esse interesse crescente pela confiança, a transparência, essa desconfiança geral, obviamente ligada a todo esse universo de fake news, de bolhas de mídia social e uma série de outras coisas desse lugar de já estar um mundo onde a gente desconfia da verdade, a gente desconfia do veículo, a gente desconfia do governante, né, uma coisa, a gente já desconfia da pessoa que está do lado, é uma espécie de paranoia coletiva. O que eu concordo que existe um nível de social washing, como greenwashing, como pinkwashing, silverwashing, dá para fazer um dicionário só de tipos de marketing de oportunidade, né? Essa tentativa de vou contar para você essa história. A vantagem é que a gente tem uma geração Z ultra investigativa, focada em ir até o fundo das questões, e que ela desmistifica, e a campanha cai 24 horas depois, entendeu? A campanha de milhares e milhares de dinheiros. Então, eu acho que tudo isso, resumindo muito numa linguagem de tendência, é a gente falar sobre um consumidor cidadão. Na real, não é a marca que está caindo nesse lugar, né? E por isso que a pesquisa mostra que todo mundo tem mais poder do que governantes e coisas mais. Porque o consumidor começou a perceber que se ele bota o dinheiro dele aqui, aquele tipo de comportamento continua existindo. Se ele coloca o dinheiro ali, esse comportamento aqui muda. Né? Então, quando a gente começa a fazer isso em grandes números, a gente consegue ter impactos em pequenas marcas e em grandes marcas, sem precisar citar nenhum case específico. Então, eu acho que é esse poder que a gente precisa continuar a propagar para que a gente possa aprender a investir em marcas que estejam, pelo menos, se esforçando para fazer o melhor possível, porque eu acho que tem transformações que são muito profundas e complexas, estruturais, e que vão demorar um tempo, porque depende de mudar a cabeça das pessoas, depende de mudar um organograma e mil outras etapas, né, de evolução. Então, também... E para você, Mark? Lembrando que a geração Z, super investigativa, daqui a 5, 10 anos, é a geração que vai começar a comandar as empresas, porque hoje ela tem 20 anos de idade. Daqui a 5 anos, 10 anos, ela já vai começar a encabeçar empresas. Tem muita gente da geração Z de 2000 para cá que já tem startups de milhões. Então, essa é uma geração que vem depois da Y, que hoje está na faixa dos 40 anos, que já chega com uma nova cabeça. Isso é muito bom, por um lado, porque traz mesmo esse frescor e essas mudanças de paradigma oficiais, ou seja, para a implementação imediata, mas também deixa de lado e traz algumas questões de comportamento, como cancelamento, por exemplo, nas redes sociais, que é uma coisa que, ao meu ver, é muito ruim. Existe uma questão de um não apego, que eu também acho discutível para muita coisa, mas, ao mesmo tempo, eles são muito mais causadores no bom sentido, eles têm a questão das causas muito validada. Então, o que eu vejo em relação às marcas que promovem esse tipo de washing é que elas não vão durar. E elas não vão durar por um motivo simples, porque os consumidores, mesmo não sabendo no que acontece nos bastidores da empresa, podem ficar tranquilos, alguém da empresa vai expor.
Alguém da empresa vai trazer esse bastidor, ou numa rede social, ou num site tipo o Love Mondays da vida, isso vai se espalhar. É muito simples hoje em dia você perceber a empresa que fala, mas não faz. É só você fazer o teste do pescoço. Você entra no auditório e vira o pescoço. Quantas mulheres negras têm cargo de direção? Quantos homens negros no shopping você vê servindo e quantos estão sendo servidos? Só para falar do gap racial. Tem toda uma questão, tem gap geracional, quantos cabelos prateados tem na tua empresa, quantos bolivianos tem na tua empresa, a questão da imigração, que é super forte, a gente não dá a menor atenção, do refúgio. Então, toda causa importa. As pessoas com deficiência, 45 milhões de pessoas com deficiência só no Brasil, onde estão essas pessoas que não estão na rua? Elas consomem, elas sorriem, elas choram, elas veem novela, elas compram shampoo, mas na hora de você chamar para trabalhar, você usa do capacitismo para dizer não, ela não pode, né? Aqui não dá. Quer dizer, tem muita coisa para mudar. Eu acredito que vai mudar? Vai. É para agora? Não. Sementes foram plantadas, mas a gente tem que olhar para esse novo momento como também uma questão de maior transparência. Não vai vingar. Você pode falar o que você quiser. Se você não tiver uma pessoa negra na tua equipe, você não vai conseguir vender shampoo cacheado. Se você não tiver uma pessoa com deficiência para te dizer que está faltando uma rampa na hora de construir um negócio, você vai ser multado depois. Então, quer dizer, a gente tem que olhar de uma outra forma para a diversidade e para a inclusão. Poxa, gente, obrigada por essas lições. A gente está com o tempo chegando ao fim, mas eu queria fazer uma última pergunta para os dois e, enfim, já convidar vocês para a gente continuar essa conversa no nosso podcast, porque tem muitas outras coisas que eu queria perguntar para vocês. Nos veremos lá em breve, no Que Se Faz, Aqui Se Doa. Mas como última pergunta, eu queria saber, primeiro, vocês estão otimistas ou não com 2021? E qual foi a última doação que vocês fizeram? Papum. Isa. A última doação que eu fiz foi atrelada a uma compra de livros. Doei livros. Eu sou bem apegada a esse tipo de doação, então cai bem aqui, inclusive, com essa conversa com você. E eu sou uma pessoa, assim, insistentemente otimista, mas não é um otimismo poliana, é porque eu acho que todos os momentos de crise, dor e sofrimento, infelizmente ou felizmente, ou sei lá, faz parte da ordem da vida, dos ciclos naturais, eu não sei bem exatamente, mas revelam novas forças, né? Trazem da gente uma coragem, colocam a gente nesse estado de questionamento, e isso, para mim, num mundo que insistia em dizer que era impossível parar, e que aí parou e disparou e está meio nesse, né, slow motion que a gente está vivendo agora, câmera lenta, eu acho que se a gente quem aproveitar bem essa oportunidade para reflexão e questionamento e corresponsabilidade, porque eu acho que tudo que a gente falou aqui é sobre corresponsabilidade, é sobre entender que nós somos individualmente, coletivamente responsáveis pelo bem-estar uns dos outros, pode ser que a gente saia com alguns líderes e algumas mentes interessantes e que isso possa impulsionar coisas legais e que a gente tem que ficar nessa vibração aí, senão a gente também pira muito. Então eu mantenho meu otimismo nesse lugar. Muito bom, obrigada, querida. Mari, você. O Mark está com um delay. É o slow motion, lembra que eu falei? Em câmera lenta. Tá, nada na ordem. Bem-vinda. Para a gente aprender a parar mesmo, né? Ouvindo aqui a Isa, foi bom que a Isa fez uma explanação que deu tempo de eu pensar em 1 milhão de coisas, mas eu queria dizer que as doações financeiras
sempre acontecem, enfim, de várias maneiras, né? Desde um dinheiro que você dá para alguém, até um dinheiro que vai numa... Até um dinheiro que vai numa... Não foi? Não rolou? Ops. Tá rolando, tá rolando. Bom, eu vou retomar. Foi bom a Isa ter falado, porque deu tempo de eu pensar em muita coisa. E o que eu pensei aqui em relação à doação não foi nem uma questão financeira, mas foi a doação do meu tempo e da minha atenção para uma mulher que descobriu um câncer de mama, que eu não conheço, é uma seguidora que eu tenho no Instagram, e veio me contar. Eu abri uma caixa de perguntas para falar de comunicação, enfim, coisas do meu trabalho. Falei, faça uma pergunta. Ela falou, olha, eu descobri um câncer de mama nessa semana. Do nada. E aí, obviamente, né, eu escrevi para ela no particular e a gente ficou conversando longamente. Eu não sou psicólogo nem nada, mas eu achei que naquele momento era importante trazer uma palavra de afeto. Então, essa foi uma doação legal que eu fiz nessa semana. Meu tempo, meu carinho, minha solidariedade para alguém que eu não conheço, mas que apareceu na minha caixa de perguntas dizendo que descobriu uma coisa muito forte, né, que é um câncer de mama grau 3. E eu tenho certeza que ela vai se recuperar. Então, essa foi minha doação. Acho que incrível, a gente concorda muito com isso, tá no nosso manifesto. A doação de atenção e presença é a mais simples e poderosa, começa com isso. Gente, obrigada por vocês doarem a atenção e a presença de vocês para o nosso seminário. A gente encerra aqui, mas continua depois online. Muito obrigada, Isa, muito obrigada, Mark, obrigada, Marcília, à distância. Foi muito bom conversar com vocês. Muito obrigada.